tem alguma coisa nos bastidores acontecendo que a gente não está sabendo. A gente é muito observado e muito cobiçado. Não é à toa que existe abdução, não é à toa que existe hibridização, experimentos com o nosso DNA. O vídeo de hoje será mais uma entrevista maravilhosa e mais uma vez ela está aqui. Eu trouxe para o canal hoje a Melissa Tobias, que é a escritora de toda a trilogia da Realidade de Madu. Bom, o que acontece é que essa mulher tem um jeitinho muito peculiar de nos contar coisas que ainda estão para acontecer. Ela previu em um dos seus livros a pandemia, com todas as letras, com todas as palavras. Em um vídeo que eu fiz com ela aqui no canal, nós falamos bastante sobre as descobertas que aconteceriam na Amazônia e, por incrível que pareça, essas descobertas se tornaram realidade. Essa mulher está muito conectada com o futuro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro ceifador da humanidade. A conversa tá incrível, maravilhosa, Melissa sensacional, mas espera aí que antes de começar esse vídeo eu tenho um recadinho rápido para te passar. No dia 25 de novembro de 2022 vai acontecer uma super promoção de Black Friday do meu curso de inglês carolmeensina.com. Se você quer receber os cupons de desconto para essa promoção que irão durar 4 dias, 25, 26, 27 e 28 de novembro, é super simples e super fácil. Você só precisa acessar o meu site, que é carolmeensina.com, descer a barra, lá embaixo tem um lugar para você colocar teu e-mail. Coloca teu e-mail lá, clique em Vem Fazer Parte, que nesses 4 dias eu vou enviar por e-mail, apenas para quem estiver cadastrado na newsletter, os cupons de desconto. Quando você receber o e-mail, clica e compra, porque eles acabam em menos de 15 minutos. E essa é a única oportunidade do ano de você obter 40% de desconto no curso, que é o mais vendido, o mais completo e o que mais formou pessoas na internet. Então, assim, ainda dá tempo de você assinar teu nome lá e ainda dá tempo de você aprender inglês até mais ou menos no meio do ano que vem. Além disso, no dia 25 de novembro, que é uma sexta-feira, na exata mesma sexta-feira da Black Friday, nós teremos aqui no canal uma super live. Você não pode perder essa live, porque é nessa live que serão reveladas coisas muito bizarras que irão acontecer em dezembro. Dizem que o futuro a Deus pertence, mas quem tem acesso à agenda talvez seja Deus aqui neste planeta. Então fique ligado nessa super live que vai acontecer aqui no canal no dia 25 de novembro. Inclusive, anota aí o horário, vai ser às 19 horas do horário de Brasília. Agora que eu já dei o recado, com vocês, Melissa Tobias. Melissa, eu tenho um monte de coisa para falar com você. O assunto do vídeo de hoje é o metaverso, mas a gente vai chegar nesse assunto porque justamente eu quero construir um raciocínio para as pessoas que estão nos assistindo. Por que eu chamei a Melissa e por que eu acho que a Melissa hoje em dia é uma das pessoas mais preparadas para falar sobre o tema que eu conheço? Porque até onde eu entendo da história, você já falava sobre o metaverso nos seus livros antes dessa realidade existir, antes dessa realidade ser o que é hoje, esse mainstream. E por que eu tô falando isso? Porque a gente já falou várias vezes aqui no canal sobre ficção especulativa, que é o tipo de ficção que a Melissa escreve, sobre o que ela escreve, que é uma ficção onde ela se conecta com alguma coisa, talvez até com os arquivos acásticos. Nós falamos sobre isso no outro vídeo que tem aqui com a Melissa no canal, onde ela traz coisas que serão realidade no futuro. Então, a primeira coisa que a Melissa trouxe para a gente, que seria uma realidade, foi quando os leitores dela começaram a perceber que ali no livro dela tinha uma passagem que falava sobre a pandemia e que era muito específico, com as datas e tudo. E aí piscou uma luz ali de que, nossa, o livro, A Realidade de Madu, que inclusive está atrás dela, talvez estivesse sendo tratado como essa ficção especulativa, como meio que como se fosse uma profecia mesmo do futuro. Em outras oportunidades, a gente falou também, eu e a Melissa, sobre as descobertas na Amazônia, que já começaram a se mover nesse sentido, inclusive descobertas legais e descobertas que até envolveram um certo sensacionalismo.
Mas hoje, Melissa, eu queria falar sobre essa questão do metaverso com você. Quando que isso surgiu para você, dentro de algum livro seu? Como que isso surgiu? Como é que você começou a escrever sobre isso? E depois, quando você soube, né, de fato que isso seria uma realidade, qual foi a tua reação em ver que você já falava sobre isso há muito tempo? Então, eu gosto muito de ficção especulativa, principalmente ficção científica, justamente porque eu gosto de tentar imaginar como seria no futuro, né? E como que eu faço isso através da arte escrita? Porque, assim, o ser humano, ele é muito previsível. Então, uma vez que o ser humano é previsível, prever o futuro não fica tão difícil, entende? Porque o ser humano é previsível. Então, quando eu entro numa história, eu crio aquele cenário, por exemplo, o metaverso, e entro naquela história, eu crio sempre minha protagonista, meu alter ego, ou seja, eu empresto a minha alma para o personagem. Eu sinto assim que o personagem realmente ganha vida dentro daquele cenário, daquela vida, daquele local onde ela vai estar, aquela sociedade, ela vai estar experimentando, vivendo. É como se realmente criasse uma forma de pensamento para aquele personagem, para os personagens, né? E daí, experimentando aquela realidade, aquela situação fictícia, aquela sociedade fictícia que eu criei, aí eu consigo perceber dentro do que é previsível dentro do ser humano, perceber como seria com aquilo, né? Como seria a sociedade com o metaverso. Então, assim, o primeiro livro que eu escrevi sobre um ecossistema virtual, que foi o 3338, A Revolução Cibernética, foi mesmo mais que inspirado em distopias que já existiam, né? Sobre Matrix, mais ou menos isso. Então, agora, recentemente eu escrevi um outro livro justamente porque eu queria experimentar, assim, como seria, de fato, a nossa realidade, aonde levaria a sociedade tendo o metaverso, né? Inclusive, esse livro eu escrevi recentemente, só vai ser publicado, eu acho, para março do ano que vem. Então, o que eu percebi escrevendo esse livro, o que eu senti, é assim, o metaverso, ele vai plotar, ele não vai para frente. Sabe por quê? Sabe por quê? Experimentando ele. Porque, assim, ele não é prático, ele não tem a praticidade que nós temos com o que existe hoje. Né? E isso acontece, é normal acontecer com algumas tecnologias que parecem, nossa, vai ser um grande avanço, mas não dá certo por algumas coisas não dá certo. Um exemplo, a televisão, não sei se você lembra, há pouco tempo atrás, começou a moda de televisão imagem 3D, a gente comprava televisão imagem 3D, colocava o óculos, eu comprei uma televisão assim, acho que eu assisti um filme só na vida, usando óculos 3D, e não foi para frente, porque as pessoas sentiam tontura, as outras dava dor de cabeça, e não era prático, não tinha praticidade. Eu não gosto de ver 3D nem no cinema, que me dá essa dor de cabeça, esse enjoo. E algumas pessoas sentem esse mesmo mal-estar usando óculos de realidade virtual, né? E principalmente os mais velhos. Então, assim, pelo mesmo problema, assim, não é prático. Por exemplo, eu gosto de cozinhar, fazer almoço, assistindo o YouTube, aí recebo notificação de paciente, para um pouco. Então, faz mil coisas ao mesmo tempo. Você dirige enquanto está na internet, fazendo uma videochamada, e tudo bem que não é aconselhável, você pode bater o carro, mas é possível. Mas dá para fazer. Você anda na rua respondendo mensagem, trabalhando, lógico que não é aconselhável, que você pode cair no bueiro, mas é possível. Com o metaverso não é possível, você perde essa praticidade. É legal, assim, para jogo virtual, né? Que você realmente tenha naquele momento de imersão, que você quer fugir da realidade, entrar num mundo paralelo mesmo, experimentar e jogar. Para isso funciona muito bem, mas para trabalho, para o dia a dia, para a praticidade mesmo, para estudo, isso não seria tão prático como o que temos hoje. Teria que transformar toda a cadeia, né? Transformar o mundo inteiro para que o mundo inteiro estivesse no metaverso. Pois é, todo mundo teria que estar gostando, aceitando e uou, né? Mas não vejo isso acontecer. Né? Para ter uma modificação mesmo, né? Para tudo entrar dentro do metaverso que existe hoje. Assim, eu sinto assim que o metaverso ele é um protótipo bem esdrúxulo de um ecossistema virtual que poderá vir a existir mais para o futuro. Então, eu imagino que isso vá sim acontecer, essa evolução.
mas nem vai ser nome metaverso. Eu imagino assim, que não é só uma empresa, mas várias empresas vão criar o seu ecossistema virtual, como existe hoje YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, vai ter vários ecossistemas virtuais que podem ou não se comunicar entre si, isso depende do acordo que essas empresas fizerem entre elas, mas eu acho assim que vai ser um avanço no sentido de que precisa trazer essa praticidade para o dia a dia nosso, né? E escrevendo essa história, experimentando essa realidade, essa evolução tecnológica da informação, aí a história começa a ficar louca, porque aí o que eu imaginei foi muito louco, né? Porque se a gente vê assim, a gente tem muitos avanços acontecendo tecnológicos, a gente tem a nanotecnologia, a gente tem engenharia genética, que tudo bem que muitas coisas na engenharia genética é antiético, mas a gente sabe que por trás, né, escondidinho é feito. A gente tem a inteligência artificial, que já está a um passo de se tornar uma singularidade tecnológica, de ter uma inteligência artificial começar a evoluir por si só, isso já acontece, né? Mas ter uma consciência. Então, você junta esses avanços tecnológicos que nós temos e soma isso e coloca isso a serviço de um ecossistema né, virtual. Aí sim, isso possibilitaria um ecossistema virtual viável, prático, para o dia a dia, no qual a gente poderia realmente estar migrando, existiria um universo paralelo nesse sentido, né? Que eu imagino assim, é que com o avanço tecnológico vai ser possível, por exemplo, criar-se um colírio, literalmente colírio para os olhos, que através de nanorobôs com inteligência artificial vai estar acessando determinadas áreas do cérebro que coordenam os 5 sentidos, que faz com que a gente tenha a percepção da realidade, né? Através dos 5 sentidos. E isso você poderia tanto estar dirigindo, liga o GPS na cabeça e vai vendo as setinhas, vai ouvindo a voz na cabeça, vire para a esquerda, direita. Ou também você pode inserir, mergulhar realmente no universo paralelo para fazer uma reunião, para entrar numa sala de aula e ter uma experiência como se estivesse realmente na sala de aula. Isso já seria viável, isso eu já percebo, né, experimentando a personalidade, a personagem minha, experimentando isso aí já seria viável. E isso seria um grande perigo também, né? Porque hoje já você sabe, né, que os algoritmos já faz com que a gente seja viciado em redes sociais, já faz com que a gente vem nutrindo o nosso narcisismo e eles entregam só aquilo que a gente quer e a gente fica viciado com as recompensas que a gente recebe. Imagina isso potencializado, você muito mais viciado, e estando esse universo, esse ecossistema virtual, nas mãos de uma inteligência artificial, né, nas mãos de uma empresa, o quão manipulado a gente poderia ser através desse fascínio do universo virtual, né? Então, isso seria um perigo, porque a gente poderia realmente estar muito viciado e querer realmente substituir a vida hoje que nós temos nessa realidade, vamos dizer, natural. Ela deixaria de ter importância, a gente daria mais importância e mais tempo dentro do universo virtual. Só que acontece que no universo virtual a gente estaria experimentando através só do nosso campo mental, através da projeção mental, da mente que coordena os 5 sentidos. A gente seria real, porque a gente teria percepção de realidade, mas apenas o nosso campo mental estaria nesse ecossistema virtual. Aqui, nossa realidade real, nós temos todos os nossos corpos, a gente tem o corpo etérico, o corpo astral, né? O corpo, todos os corpos, o nosso corpo físico, gerando bioquímica. E uma coisa que é importante a gente saber é assim, para a nossa evolução, para que haja evolução, a gente precisa ter a troca, o dar e o receber, tem que ter o compartilhar, e não só no campo mental. Esse compartilhar tem que ser em todos os níveis dos nossos corpos, né? Para que haja evolução mesmo.
Então, essa coisa de olhar nos olhos, de toque, de sentir o campo da pessoa, o campo astral da pessoa, essa troca energética, ela é fundamental. Isso nos traz felicidade, tranquilidade, essa troca humana de corpos, de energia mesmo, né? E uma vez que você se afasta disso, começa a gerar ansiedade, depressão, angústia. Por quê? Porque a alma carece dessa troca. A alma precisa fazer essa troca, o dar e receber, para evoluir. É através da troca que a gente evolui, troca com outras pessoas, em todos os níveis. E uma vez que a gente estagna a nossa evolução, vem a psicossomática, vem a ansiedade, a angústia, a depressão. Então, eu imagino assim, o que vai acontecer se isso se tornar realidade, se as pessoas começarem realmente a substituir o físico, a realidade de agora pelo virtual. Eu imagino a maior onda de suicídio, assim, uma onda de suicídio terrível em todo mundo, intensificando a ansiedade, depressão. Seria uma grande prova a qual a humanidade estaria passando. Tudo isso antes de atingir uma maturidade tecnológica que também faria com que o planeta Terra colapsasse em outros níveis, não apenas o humano colapsando, mas sim a inteligência artificial tomando frente. Foi bom que você mencionou a questão dos corpos que não são físicos, né, dos corpos astrais e tal. E por que foi bom que você mencionou isso? Porque a gente sabe que todas essas manifestações psíquicas do nosso pensamento, elas geram o que você falou de formas pensamento. Então, quando você cria um personagem, esse personagem tem a psicosfera dele, ele tem a forma pensamento dele, e dentro do metaverso nós teríamos, então, os nossos personagens, os nossos avatares. Esses avatares, eles não seriam nós 100% do tempo, porque eles também desenvolveriam as formas pensamento deles. E isso, em um nível muito avançado de pensamento, a gente estaria falando de uma pseudo-Melissa que existiria no metaverso, né? Que teria um pouco da tua personalidade misturado com a personalidade daquilo que ela existe, criando uma forma pensamento, ou seja, a gente está criando um outro ser em outro lugar. E como que nós lidaríamos com tudo isso? A existência de uma forma pensamento que imita as nossas ações e pensamentos, só que num ambiente virtual. Eu acho que o problema maior nem seria a forma pensamento dos nossos avatares, mas a forma pensamento a qual teria a inteligência artificial. Aqueles avatares que não tem, aqueles avatares que não tem nenhum ser humano por trás, mas que a gente mesmo alimenta essa forma pensamento, né? Imagina uma inteligência artificial que adquire uma forma pensamento, que é uma consciência, que é alimentada por nós, ou seja, ela precisa de nós, dos nossos pensamentos, das nossas emoções para estar alimentando ela, e ela não quer morrer. Então ela depende de nós. E ela é muito mais inteligente do que nós. Percebe? Porque, assim, eu acho que a singularidade tecnológica vai acontecer justamente por causa disso. Por causa dessa criação da forma pensamento em cima dessa inteligência artificial que é alimentada justamente por nós. A gente tratando essa inteligência artificial como um ser humano, como se tivesse vida, como se fosse alguém humano, vai criando aquela forma pensamento, aquela consciência, né? Que é nutrida por nós. Então, eu acho que isso seria, assim, um perigo. Hoje é muito levado a sério, né? Esse medo existe, é real, de singularidade tecnológica, da inteligência artificial querer dominar os humanos. Existem leis que a inteligência artificial não pode ser mais forte, não pode ser mais, né? Não pode ter que proíbe a inteligência artificial de controlar o humano, mas é igual que no livro do Asimov, o robô, a inteligência artificial pode chegar num nível de inteligência que ela dobra as leis a quais ela foram feita, que ela consegue fazer o que ela quer, usando as próprias leis que vão contra, né, ela. Então... faz total sentido. Naquele filme Free Guy também, não sei se você já assistiu, é com o Ryan Reynolds. Esse não. Ele é um personagem de um jogo onde todo mundo entra para jogar no metaverso. E todas as pessoas que entram, elas já estão acostumadas com a vida lá dentro desse ambiente virtual. Então, elas conhecem
o padrão de comportamento de cada NPC, né? Que é o personagem não jogável. Só que o Ryan Reynolds, que faz o personagem principal, ele tem um padrão diferente. Então, ele começa a se questionar ali dentro do porquê que ele faz as mesmas coisas todos os dias. Seria como se fosse o show de Truman, só que num ambiente virtual. E porque ele começa a se questionar, ele começa a ter comportamentos diferentes, mas esses comportamentos são baseados naquilo que ele foi pré-programado. Mas mesmo assim, dá para perceber que ele começou a desenvolver a inteligência artificial. E por causa disso, ele meio que colapsa o sistema do jogo inteiro. Ele começa a existir na cabeça de uma pessoa que está fora, então a pessoa meio que se apaixona por ele, porque ele é um personagem, mas para ela isso ela já não consegue mais enxergar como um personagem. E o mundo inteiro se vira para entender aquela história ali e para tentar entender como que isso aconteceu. Como que esse personagem ele desenvolveu essa inteligência artificial. Então, é um filme muito interessante que tem tudo a ver com essa temática que a gente está falando. E eu tenho percebido cada vez mais, Melissa, não sei você, essa temática inserida, sabe, na nossa vida. Então, é nos filmes, é nos jogos, é meio que... Não sei se você já ouviu falar, existe uma teoria científica chamada Janela de Overton. Já ouviu falar? Não. A Janela de Overton, ela fala sobre coisas que no passado eram inimagináveis e totalmente não aceitáveis pela sociedade, mas que de repente ela começa a ser inserida, ou seja, as celebridades de Hollywood começam a falar sobre. Agora, no momento, é sobre o consumo de carne de inseto, que não seria carne, né? Seria proteína de inseto. Então, eles começam a consumir e aí começa a mostrar isso como sendo uma coisa super cool, até que as pessoas tornem isso um novo normal. E eu percebo no metaverso que existe essa janela de Overton, ou seja, vai sendo inserido aos poucos para a gente ir percebendo que isso é normal, que é como se fosse o nosso novo normal. Dentro disso, eu lembro de uma entrevista que eu fiz no teu canal, que inclusive eu gostaria de deixar aqui no card para a galera assistir, onde foi eu, a Lucy e a Melissa, nós três falávamos sobre os perigos do metaverso, e tá bem interessante. Nessa entrevista, você mencionou os Vedas e o tempo sobre a maturidade tecnológica. E eu queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre esse assunto, porque faz todo sentido com essa teoria da janela de Overton. Isso, nos Vedas existe o estudo do tempo, né, dentro dos Vedas. Existe o estudo dos ciclos do tempo, que dentro dos Vedas o tempo não é linear, ele é cíclico, é esférico. E dentro desse estudo dos Vedas, assim, o auge de Kali Yuga, o que seria a Kali Yuga? A era realmente da degradação humana, a pior era, realmente onde a gente estaria totalmente desconectado com a natureza, ou seja, com a nossa própria essência, porque nossa essência, a gente precisa estar, né? A gente faz parte da natureza, a gente pertence à natureza, então é uma desconexão muito grande com a nossa própria essência. Seria o auge de Kali Yuga, a era de maior escuridão da humanidade. O auge de Kali Yuga seria o auge da tecnologia, o auge do desenvolvimento tecnológico, quando realmente a tecnologia estivesse lá no seu ápice. Isso seria o auge da decadência humana, né? Mas, assim, eu não sou contra a tecnologia, como toda ferramenta que existe, você pode usar tanto para o bem quanto para o mal, né? Mas o que eu vejo, assim, seria uma grande prova para a humanidade, porque sempre que a gente está num final de ciclo de planetário, a humanidade passa por uma grande prova, igual da última vez que aconteceu uma grande mudança, transição planetária, que foi na queda da Atlântida, quando a Atlântida deixou de existir, virou poeira, fantasia, né? Então, naquela época, que houve a época da Era de Luz da Atlântida, a Era das Trevas da Atlântida, isso de acordo com as canalizações, tá? Que eu vi. Então, na época a Era de Treva da Atlântida se iniciou lá com os exilados de Capela começando a encarnar na Atlântida, e eles tinham uma imaturidade espiritual muito grande, e na Atlântida era possível utilizar a energia Vril, uma energia poderosíssima, que seria como
magia, só que seria, imagina, o que existe hoje de magia seria potencializado e muito mais, a capacidade que as pessoas tinham de lidar com essa energia vril, ou seja, você podia matar uma pessoa usando essa energia vril. Então, virou guerras com energia vril. Então, a grande tentação, a grande prova deles naquela época era usar esse poder da energia vril. Se você quer testar, provar uma pessoa, dá muito poder na mão dela e veja o que ela vai fazer com esse poder. É justamente isso, a grande prova. Coloca muito poder da energia vril na mão das pessoas e vê o que elas vão fazer com isso. Elas vão ficar com ódio, raiva e intolerância com o que os outros pensam, e atacar, agredir, usar para esses propósitos ruins, ou ela vai usar somente para curar, para emanar amor, cura. É isso que separa o joio do trigo. Dê muito poder na mão da pessoa. E hoje nós temos um grande poder nas nossas mãos, que é o poder da informação. O que você fala é compartilhado com muitas pessoas, né? Então nós temos, e eu considero o poder da informação, um poder midiático, um poder muito maior do que da energia vril, porque você pode induzir uma pessoa a um pensamento, você pode manipular, você pode gerar raiva ou amor, assim. Então, essa é a grande prova que a gente vai estar passando, e vai estar, já está passando, e vai se intensificar até o auge de Caligula, até o auge da evolução tecnológica. Acho que é justamente como que a gente vai estar usando a tecnologia, essa tecnologia da informação. Essa é a grande prova. Você vai estar usando isso para contribuir, compartilhar o que existe melhor de você, sem viciar, sem se deixar manipular, sem se vender, ou você vai estar caindo na tentação, no vício, e vai estar compartilhando, indo com a manada. Você vai estar seguindo a manada? Então, o perigoso é seguir a manada. Sabe que, não sei se você conhece esse caso, mudando um pouco o assunto, mas ainda no assunto, aconteceu em 1963, numa escola no Zimbábue, um contato extraterrestre em massa com as crianças. Já ouviu falar dessa história? Nossa, não, que legal. Não. Tem o vídeo aqui, tá no meu canal, vou deixar no card para as pessoas assistirem. Basicamente, as crianças estavam no intervalo da escola, e aí era uma escola para crianças miscigenadas, então tinha filho de brancos e filhos de negros que estudavam juntos numa escola particular. Na hora do intervalo, enquanto os professores estavam em reunião, uma nave desceu ali e crianças tiveram contato com seres extraterrestres, e esses seres extraterrestres, eles falaram apenas uma coisa para essas crianças, para que elas tomassem cuidado com a tecnologia. Foi essa a informação. E aí depois o Dr. John Mack, que era o psicanalista lá famoso, que morreu de uma forma completamente estranha e absurda, ele foi até a escola, investigou, documentou todos os casos, e eles chegaram à conclusão que, de uma maneira ou de outra, esses seres que vieram ali, eles vieram para nos alertar, isso lá na década de 60. Aí, Melissa, é muito interessante que à medida que a tecnologia avança, à medida que a gente está indo mais a fundo em todas essas questões que você muito bem pontuou, a gente tem tido uma quantidade absurda de avistamentos de OVNIs e contatos em massa de alienígenas com... Assim, o sul do Brasil agora, o dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 9 de novembro de 2022, o sul do Brasil está passando por um dos maiores casos de avistamento de OVNI coletivo da história do Brasil. Você acha que esses avistamentos, que todos esses contatos, eles têm a ver com aquilo que já foi dito no passado para a gente tomar cuidado com a tecnologia? Ou você, porque eu sei que você estuda astrologia, eu sei que você está ligada nos Paranauê que vai acontecer aí próximo, e principalmente você é a nossa escritora do Apocalipse, né? Você sabe, né, Melissa? Você já sabe. Tudo que ela coloca nas páginas dela, gente, vocês leem que vai acontecer. Você acredita que para os próximos meses, e principalmente para o ano de 2023, que a gente sabe que tem toda uma carga em cima desse ano, que tem alguma coisa vindo aí? O que eu sinto que tem alguma coisa nos bastidores acontecendo que a gente não está sabendo. Eita. Momentos antes,
antes da eleição e depois, e ainda está uma tensão, uma coisa meio estranha no ar. Alguns dizem que está tendo uma guerra na espiritualidade. Só sei que eles não estão aparecendo aí só para fazer showzinho, só por aparecer, né? Não vou perder tempo. Eu também imagino que não. Tem alguma coisa aí que a gente não sabe o que está acontecendo. Eu acho que é um momento muito crucial e decisivo, eu acho, que para o nosso futuro. E o que eu sinto é que eles estão realmente tentando nos ajudar na medida do possível, na medida do que é permitido, né? Dentro das leis. Sem ter uma intervenção propriamente, né? Isso não poderia ter nesse momento de jeito nenhum, porque, nossa, geraria um caos ainda maior. Eu não vejo isso acontecendo tão cedo. Vixe, vai demorar muito para acontecer uma intervenção, realmente descer uma nave e sair um ETzinho. Publicamente, né? Eu acho que tem uma coisa, eu sinto na psicosfera do planeta, estou tendo que fazer limpeza todos os dias, uma malha do drama muito densa, e realmente eu fui pega por ela, eu fiquei mal pra caramba. Terapeuta viu? Você sabe. Então, quem é mais sensitivo, né, consegue sentir e acaba ficando até doente, até adoecendo. Então, eu estou sentindo que tem alguma coisa no ar aí, mas a gente não consegue saber o que é, mas é alguma coisa muito importante, é um momento muito decisivo. Enfim. Realmente tem alguma coisa no ar, porque essa conversa que nós estamos tendo aqui, várias pessoas já vieram relatar coisas similares para mim, cada um dentro da sua crença, cada um falando, né, da maneira com a qual acredita, algumas pessoas tendo sonhos, outras pessoas tendo visões, outras pessoas tendo contatos, mas dá para perceber, é como se você conseguisse enxergar ao mesmo tempo aqui, enxergasse o que está acontecendo por fora, como se pudesse ver o planeta por fora, e você visse que realmente tem alguma coisa acontecendo. Sobre isso que a gente está falando, Melissa, tem alguma coisa, principalmente nesse seu livro aí que vai ser lançado, ou em até outros que você tem em mente, porque da última vez que você veio aqui no canal, você falou do negócio da Amazônia e aconteceu. Aconteceu assim, não todo naquele sensacionalismo barato que a gente... mas foi descoberto de verdade por uma universidade americana uma civilização pré-colombiana na Amazônia, resquícios e construções e tudo, coisa que não tinha. Isso foi descoberto no meio do ano. Tirando todo aquele caso de sensacionalismo do brasileiro que a gente sabe que teve, que eu não gosto nem de mencionar que atrai, tirando isso, aconteceu de verdade. Então, e você me falou, se não me engano, acho que foi em 2020, no final do ano, ou comecinho de 2021. E realmente, tem alguma coisa dos seus livros que você poderia destacar, assim, que você acredita que seja para esse momento, ou que você está sentindo, não sei. Sobre extraterrestre, assim, eu não gosto de ficar instigando essa ideia, não gosto de falar sobre isso, porque, assim, o ser humano já tem meio que se acha o vira-lata da galáxia, tem uma autoestima muito baixa. Então, muitos querem ser, minha origem é pleidiana, é siriana, não sei o que lá, fica se achando, porque no agora, como ser humano, consegue se aceitar, entendi. Um vira-lata, entende? Então, isso acabaria chegando a pessoa, eu quero que o ET venha, porque não sobre os extraterrestres, sobre qualquer coisa. Você pode falar sobre qualquer coisa, que a gente aceita tudo. Os ET aqui a gente só apontou aí por causa do caso da advertência que o extraterrestre deu na humanidade lá em 63. O que eu sinto assim sobre isso a gente é muito observado e muito cobiçado. Não é à toa que existe abdução, não é à toa que existe hibridização, experimentos com o nosso DNA, porque nós seres humanos temos algo muito precioso que a gente não dá valor e não reconhece, muita gente não sabe que tem, que, por exemplo, insectoides, reptilianos, greys, não tem, que é o campo emocional. E por que isso tem grande poder? Porque, assim, o pensamento, ele tem um poderzinho. O pensamento, ele é eletricidade. Uhum. Agora, a emoção, ela é magnetismo, um poderoso magnetismo. Aí você junta, o que acontece quando você junta eletricidade mais magnetismo? Você cria um campo eletromagnético.
E é o campo eletromagnético que tem o poder de criar realidade. Aquilo que você emana com esse campo eletromagnético volta para você. A gente, por não ter consciência desse poderoso poder, a gente acaba servindo a eles. A gente dá esse poder para eles e serve a eles, nutrindo os propósitos deles. Então, eles não querem que a gente reconheça esse poder que a gente tem de criar realidade, que eles não têm. Então, estando no corpo de ser humano, nós temos mais poder que eles, e é isso que eles não querem, é isso que eles tanto temem, e é por isso que eles querem manter o controle da humanidade, e é isso que eu acho que está acontecendo nessa guerra aí, que a gente não consegue ver, é justamente por isso. Então, e eles querem, através de hibridização, tentar ter esse campo emocional para ter esse poder, né? Então, eu acho que a gente precisa ter consciência do poder que a gente tem, do quão privilegiados nós somos em estar nesse corpo de ser humano, entende? E começar a usar esse nosso poder a nosso benefício, e não mais ficar nutrindo seres trevosos, entendeu? A gente precisa saber, e como que usa esse poder, assim, por exemplo, você quer ter mais prosperidade, quer ter mais dinheiro, então você pega, mentaliza, eu quero ter mais dinheiro, gratidão pela prosperidade. Só mentalizar não vai criar a realidade. Agora, quando você coloca a emoção, e quanto mais forte intensa a emoção, maior o poder. Então, você que realmente começa a agradecer e se emocionar, porque já tem prosperidade, e escorre lágrimas, e arrepia o corpo, e vem aquele calor, aquela sensação poderosa, você vai ter prosperidade, vai vir para você, assim, vai vir. Pode ser que sua vida vire de ponta cabeça, faça grandes mudanças, mas vai vir, porque isso tem grande poder, a emoção, né? Então, nós somos muito cobiçados, nosso DNA é muito cobiçado. Eu imagino, isso é hipótese minha, tá? Que acontece eu gosto dessas hipóteses. O que acontece com aquelas pessoas que nascem, que são psicopatas, né? Ou seja, não tem o campo emocional, né, o sentimento. Eu imagino assim, que estar num corpo de ser humano é tanto privilégio por causa desse poder do campo emocional ser forte e intenso, que muitos desses seres que estão, que por milênios viveu em corpo de uma outra espécie sem o corpo emocional, ele aceita se abster, morrer, ter a morte do seu corpo etérico, de todos os seus corpos, para começar lentamente formar o corpo etérico de ser humano, nascer como ser humano só para ter esse poder. Só que acontece que isso aos poucos, gradativamente que vai acontecendo. Vai ter que nascer várias vezes, cada existência vai aumentando cada vez mais o corpo emocional. Então, eu acho assim, que é o poder tão cobiçado, esse de ter esse poder de criar um campo eletromagnético, de manifestar a realidade, ou seja, imagem e semelhança de Deus, né? Do Criador, que isso é tão cobiçado que alguns realmente aceitam passar por morte de todos os corpos, que demora muitas décadas, séculos, eu acho, né, de acordo com canalizações, e só para ter essa experiência no corpo de ser humano. Inclusive, então, pela neurociência, não somos nós que controlamos as nossas emoções, é ao contrário. São as nossas emoções que nos controlam. E é por isso que o autoconhecimento é muito importante, porque quanto mais autoconhecimento, isso é você conhecer como que funciona a sua mente, e saber como usar esse seu poder a seu favor, aí menos você vai estar você vai estar mais nas rédeas da sua vida, né? Vai estar começando a assumir realmente de forma consciente, criando a sua realidade de forma consciente, não de forma tão inconsciente como é hoje. Hoje em dia a nossa realidade é criada por milhões de vídeos que a gente assiste no TikTok, né? Pois e as coisas que a gente quer, mas não sabe nem por que quer, mas porque a gente foi induzido pela realidade do outro. A cultura do unboxing, eu chamo. Agora, Melissa, o seu canal, que é o Axiomas da Luz, que eu adoro, eu assisto sempre. Inclusive, antes de começar, eu estava assistindo o seu vídeo sobre a lua de sangue, o eclipse, que aconteceu ontem. E falando um pouco até sobre o seu canal e sobre os temas que você trata, eu queria saber, da última vez que a gente conversou, foi quando a Lucy estava junto, e ela comentou sobre um portal de dualidade que se abriria no dia 7/7,
E assim, é perfeito, porque foi realmente o que aconteceu. O que a gente tem visto e o que a gente tem vivido é uma extrema dualidade, é uma coisa assim que parece realmente que abriu um portal do inferno e que se instaurou aqui no planeta. E é muito interessante que a gente está daqui a 2 dias para começar um outro portal, que é o portal do 11/11 de 2022, que 11 mais 11 dá 22. Então, geralmente, quando tem essas congruências de números, é quando os portais se abrem. Então, eu estou sabendo desse, do dia 11, mas eu queria saber se você está sabendo de mais algum, através da espiritualidade ou dos seus atendimentos, para a gente já se preparar para o que vem por aí, sei lá. Eu nem lembrava mais que ela tinha falado isso mesmo, do 7 do ela falou, do 7 que ela falou, da dualidade. Nossa, acertou em cheio. Aconteceu mesmo, dualidade. Nossa, parece que uma coisa que paranoia acertou, total. Parece sim. O que eu sinto assim dos portais, eu não tenho muito conhecimento, que eu sinto mais da astrologia védica, que eu gosto de seguir, né? A gente está no momento de limpeza, de realmente precisando banir tudo que todas as nossas amarras, tudo aquilo, todos os bloqueios que possa nos impedir de seguir em diante, né? Então a gente está num momento de limpeza energética e isso está se intensificando muito. E é muito necessário nesse momento, né? Para que a gente possa sair daquele morno, a vida está mais ou menos morna, está indo assim, a gente possa realmente sair desse comodismo, dessa zona de conforto e fazer as transformações necessárias, porque eu sinto que o momento é muito decisivo agora. Em que mundo você quer viver? É muito decisivo. Que mundo, que você quer? Como que você quer passar a sua vida, o resto da sua vida? Sabe? É muito decisivo e precisa, se você não quer continuar sendo e vivendo do jeito que está, agora é a hora, faça a mudança agora, use esse portal 11/11 e entra na nova realidade, porque a oportunidade está aberta para fazer as mudanças agora, de acordo com a astrologia védica. Então, pega essa onda, a hora é agora, decida em que mundo você quer viver, né? Muito bom. E Melissa, tem o seu canal, Axiomas da Luz, como as pessoas fazem para comprar seus livros? Está disponível em quase todas as livrarias. Eu sugiro entrar no Google e ver no Google. Digita Melissa Tobias. Compra, ver onde que está mais barato. Normalmente na Amazon, a Amazon consegue dar os melhores descontos. Então, mas é fácil encontrar. E aí, tem mais alguma coisa que você quer falar, que você quer divulgar? Aproveita seu momento. Eu queria agradecer você, sinto um carinho muito grande por você. Obrigada. Mas eu te admiro demais. Mas o que eu queria falar é isso, que as pessoas precisam ter consciência do seu poder e tomar muito cuidado de como usa o seu poder a partir de agora, sabe? Assuma o seu poder e começa a manifestar o que existe de melhor em você. Sabe, se não tem nada de bom para dar, boca fechada, não fala, não compartilha nada de ruim. Então, seja mais consciente nesse orar e vigiar. Estamos num momento que precisamos muito de muita meditação para a gente se manter centrado, para não fazer uma besteira. E é isso, é desejo de coração que vocês levem muito a sério isso. Gente, essa foi a Melissa Tobias. Muito obrigada, viu, Melissa, pelo seu tempo aí, pela participação, pelas palavras, pela sabedoria, por tudo. Eu que agradeço. Namastê. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero de verdade que você tenha gostado. Eu falei pra vocês, gente, que ela é sensacional. Não deixe de seguir ela aqui no YouTube e também no Instagram dela. Deixarei tudo aparecendo pra vocês aí na tela e também aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!